Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo tranquilo? Eu tenho visto muita gente, muitos inscritos aqui no canal recentemente, reclamando da complacência, da passividade do Jair Bolsonaro em contra-atacar, reprimir os ataques que ele recebe diariamente da oposição. Não vou me isentar de culpa, já estimulei isso algumas vezes aqui no canal, porque realmente às vezes dá uma revolta, que a gente fica, tem que fazer alguma coisa, mas parei ontem à noite para pensar nas cartas que eu acredito que ele tenha na manga, e que são muito pesadas, aquelas que servem para acabar com o jogo. Mas será que seria o momento propício para usá-las? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês quais são essas cartas, quando eu acho que ele irá usá-las e qual o efeito que elas irão causar. E no final a gente fala um pouquinho também sobre o Alexandre Frota, que como toda fruta podre, uma hora tem que cair da árvore. Pessoal, antes de mostrar essas cartas, eu vou bater um papo rápido aqui com vocês a respeito de uma coisa que eu sempre converso com os meus amigos que estão ansiosos ali, com as ações do governo, para contra-atacar, como a gente acabou de falar aqui, tá? Entenda uma coisa, são mais de 40 anos de aparelhamento do sistema público. A gente não poderia pensar que iria acabar com isso em 2 anos. É um processo longo. E para ser bem sincero com vocês, pessoal, esse processo nem começou ainda. A gente colocou em Brasília a ferramenta que dará início a esse processo. Mas eu vou explicar para vocês aqui agora por que eu estou tão otimista e por que eu acho que o presidente está guardando essas cartas para o momento certo. Pergunto para vocês, 10 anos atrás, antes do mensalão, algum de vocês sabia o nome de algum ministro do STF? Antes do Joaquim Barbosa, algum de vocês sabia? Tenho certeza que não. Porque o STF, galera, sempre foi a última barreira para impedir que esse processo de mudança se iniciasse. Então, quando você vê que toda a população sabe o nome dos 11 ministros e vê esses caras, esses capas pretas, que em tese deveriam ser discretos, fazendo tudo o que eles estão fazendo, processos inconstitucionais, arroubos, gambiarras jurídicas, sempre com o propósito de atrapalhar o avanço do governo, vocês estão vendo que eles estão usando a última barreira. A maior arma do sistema é o judiciário. O legislativo está enfraquecido. O Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, ainda concentram muito poder nas mãos. Eles travam muita coisa. Mas se você entrar no parlamento, você percebe que a desvantagem do Jair Bolsonaro hoje em dia já não é como era antigamente. A barreira do legislativo está sendo rompida pouco a pouco. Então fica a última barreira, que é o STF. E quando você percebe esse desespero ensandecido dos ministros de tentar de todas as formas prejudicar o governo, é sinal de que assim que a gente conseguir transpor essa barreira, finalmente esse processo terá início. E a ferramenta que a gente escolheu vai poder começar a trabalhar. Tá? Então vamos falar a respeito aqui dessas cartas. Tá? A primeira delas, pessoal, não é mistério para ninguém. É quem mandou matar o Jair Bolsonaro. E isso aí, galera, vocês podem ter certeza de uma coisa, ele já sabe quem foi. Ele sabe como foi o esquema inteiro. Só que ele não pode revelar isso aí, Eu expliquei tudo num dos vídeos que eu tive que tirar do ar aqui do canal, por causa do processo do João Willis. Vou fazer uma explicação rápida aqui. A polícia, mundo real, tá, gente? Esquece o mundo maravilhoso de Bob. Vamos supor que tem um assassinato com 5 suspeitos. Imaginem o tempo que a polícia ia perder pedindo quebra de sigilo telefônico, GPS do celular dos 5 suspeitos. Então o que a polícia faz? Vai lá, hackeia os 5 telefones e descobre quem foi. A partir daí, ela foca as investigações naquele indivíduo que ela sabe que foi o culpado e esquece os outros. Você não imagina o tanto de diligências inúteis que a polícia teria que fazer. A partir daí, aí sim, pede quebra de sigilo telefônico, GPS, dados de GPS do telefone, quebra de sigilo bancário, se for o caso, e aí burila as investigações, fica tudo muito mais rápido e eficiente. Então, nesse momento, a polícia com certeza já fez isso, pessoal. Só que o STF trava o acesso, a perícia legal dos telefones do Adélio, por exemplo. Para que esses dados todos que estão lá dentro, que já são conhecidos, possam ser usados como prova e anexados ao processo.
Então o que pode acontecer? Que carta é essa que o Bolsonaro tem na manga? É o conhecimento do que aconteceu, e se chegar em determinado momento ele perceba que o judiciário não vai de forma alguma permitir que ele tenha acesso a essas provas e que possa anexá-las ao processo, né, usá-las para comprovar a culpa de quem quer que seja, não estou acusando ninguém, para correr o risco de tirar esse vídeo do ar também, alguém, né, pode simplesmente ir lá e vazar os dados que já foram obtidos. E a opinião pública vai ficar ciente do que aconteceu. Não vai servir como prova, né, para prender os culpados, mas está lá. Todo mundo vai saber o que foi. Então essa é uma carta que ele tem na manga. Agora, tem que esperar para ver se o judiciário vai ou não cumprir o seu papel, que é permitir que a polícia chegue ao nome, os nomes, né, das pessoas envolvidas aí no caso Adélio Bispo. A segunda carta na manga, pessoal, é a fraude nas urnas eletrônicas, nas últimas eleições presidenciais, né? Ele revelou isso assim que ele voltou de uma viagem dos Estados Unidos, o que me faz acreditar que tem alguma coisa a ver aí com a CIA. Acredito que tenha sido alguma agência de inteligência americana que teve acesso a esses dados e passou todas as informações para o Jair Bolsonaro. E aí o que acontece, galera? Por que ele não mostrou isso na semana seguinte? Vocês devem estar cientes do tal processo das fake news, né? Esse negócio de caçar a chapa do Jair Bolsonaro já está rolando há um bom tempo. Vocês devem se lembrar também do Hans River. Imaginem se as acusações feitas por ele tivessem sido contra o Jair Bolsonaro. Já teria caído, vocês podem ter certeza disso. Mas como foram contra o PT, jogaram para debaixo do tapete, esqueceram do Hans River, né? Coitado. Ninguém lembra mais dele. Então o Bolsonaro sabe disso. Ele sabe que precisa usar essa carta no momento certo. O atual presidente do TSE é o Luiz Roberto Barroso, que é o maior patrocinador da cassação dessa chapa. E quem acabou de assumir uma cadeira no TSE também foi o Alexandre de Moraes. Eles vão intensificar esse ataque aí. Eles vão lutar para tirar o Bolsonaro e o Mourão na base do tapetão mesmo. E é nessa hora que o Bolsonaro pode puxar essa carta e tacar na cabeça deles. Essa seria a hora perfeita. Vocês estão falando de fraude nas eleições? Vocês querem caçar a minha chapa, alegando que eu fiz uso de fake news? Então toma essa aqui. Estão entendendo? Tem que saber o timing, tem que saber usar na hora certa. A gente não pode agir por impulso. Seria muito bacana se ele fizesse isso logo de uma vez, mas acreditem, vale a pena você esperar. E a terceira carta na manga, né, que é a mais desgastada, diria assim, é o artigo 142, galera, que muita gente desdenha. As pessoas chegam e falam, porque jurista tal falou que não é aplicável. Galera, vamos lá, né? Advogado, jornalista, artista, é todo mundo esquerdista. É óbvio que os juristas vão dizer que não vai funcionar, que é uma espécie de intervenção, que é um golpe militar, coisas nesse sentido. Mas não é. É um artigo constitucional. Usar as Forças Armadas como mediadores de um conflito, né, de uma invasão de um poder na competência de outro. Nada poderia ser mais constitucional do que isso. Na verdade, você quer que as Forças Armadas moderem, corrijam um erro de curso. Então o artigo 42 é totalmente legal e usável. Não tem nada a ver com golpe, com intervenção militar. Não, é você restabelecer a ordem através de uma moderação feita pelas Forças Armadas. Então, isso pode sim ser feito, pessoal. Pode sim. Não é que o cabo e o soldado vão chegar no STF e tirar o Alexandre de Moraes e dizer, você não é mais ministro do STF. Não é assim. Não é assim. Quisera eu que fosse. Você vai lá, pega uma pinça, tira o cabeça de ovo de lá e fala, irmãozinho, o que você está fazendo? Você está fazendo um monte de caquinha aqui, Alexandre de Moraes, está tudo errado, meu filho. Vamos resolver esse troço aqui? Vamos tentar consertar as coisas, porque olha só, isso aqui você não pode fazer. Isso aqui você não pode fazer. Agora, se você não parar, aí o caldo vai entornar para o seu lado. Estou dando só um exemplo aqui para vocês, tá, galera? Então o artigo 142 não pode ser vulgarizado. Você não pode sair usando o 142 à torto e à direita, porque isso pode abrir um precedente péssimo para o futuro. A esquerda, por exemplo, pode usar isso como exemplo. Olha só, 2020 o Bolsonaro saiu usando um 142 à torta e à direita. Vou fazer a mesma coisa aqui também.
Já pensaram? A gente usufrui dos benefícios do uso do 142 hoje, durante o governo Jair Bolsonaro, mas nossos filhos e netos vão sofrer as consequências desse uso abusivo. Então, não pode vulgarizar o 142. Ele tem que ser usado na hora certa. Galera, essas aí foram as 3 cartas na manga, tá? São muito fortes. Muito, muito, muito fortes. Qualquer uma delas tem poder, diria, construtivo pra gente e destrutivo para os outros. Repito, é a última barreira, tá, gente? STF é a última barreira pra gente iniciar o processo de limpeza. Eu vou falar o que eu falei no começo do vídeo. A gente escolheu a ferramenta para iniciar esse processo. Ele não conseguiu iniciar esse processo ainda, acreditem. É muito aparelhamento, mas vai rolar. Tenham calma, tá? E vamos falar aqui rapidinho a respeito do Alexandre Frota. Vocês devem ter visto os tweets dele convocando Gaviões da Fiel, Antifa, não sei mais quem, para guerra no último domingo. Isso não é comportamento de parlamentar, né? Ele está incitando a violência, né? O caos social. E isso vai contra a Lei de Segurança Nacional. Né? Isso pode ser o início do processo de cassação do Alexandre Frota. E alguns advogados já protocolaram esse pedido para a PGR, para o Augusto Aras. E é muito provável que o Augusto Aras acate isso. E a partir daí se inicie esse processo. Alexandre Frota, pessoal, não tem capital político. Ninguém vai se arriscar para defender o Frotinha, o frutinha podre. Então, se o negócio começar a sair da inércia, é muito, muito, muito provável que realmente ele caia. Eu confesso, galera, vou fazer aqui uma confissão pessoal, que eu preferia que isso não acontecesse. Eu queria ver o resultado das eleições em 2022. Aquele bundão não conseguindo nem 1000 votos. Tá? Mas se acontecer dele cair antes, não vou deixar de comemorar, né? Porque é sempre bom se livrar de uma praga daquela. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. O canal está sofrendo um pouquinho, não diria nem um pouquinho, bastante, né? As consequências dessa retirada do ar obrigatória determinada pela Justiça dos vídeos relacionados ao João Willis. Por quê? O algoritmo da plataforma analisa o teu canal principalmente em relação à média de visualizações, né? Isso mostra que o canal é interessante. E os vídeos que foram tirados, coincidência ou não, eram os que tinham mais visualizações, jogava a média de visualizações dos vídeos lá pra cima, né? Então a gente perdeu muito alcance, muita relevância na plataforma, nessa disputa saudável aí com outros canais. Mas, vamos lá, galera, vamos seguir em frente aqui, a gente vai conseguir retomar esse caminho aí e esse terreno perdido. Um forte abraço e a gente se vê por aí.